Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil, recuperando o tempo perdido aqui na lista dos jogos mais jogados de acordo com o Board Game Geek. Então, gente, a gente ainda está no mês de julho, estamos muito atrasados, porém estamos caminhando para frente. Já tem o mês de agosto que já tem a lista pronta, logo sai a lista do mês de agosto também, então quem sabe logo a gente consegue aí retomar a data mais ou menos exata, porque na verdade a gente depende, né? Eu dependo dessa lista que é compilada por um usuário do Board Game Geek chamado Sharon Khan, e esse usuário, ou essa usuária, não sei se é um homem ou uma mulher, todo mês ele faz ali a lista, ela faz a lista dos 10 mais jogados, na verdade não dos 10 mais jogados, faz uma lista enorme dos jogos mais jogados de acordo ali com as estatísticas de log de partida do Board Game Geek, e deixa disponível para todo mundo poder ver. Só que, né, obviamente a pessoa tem a vida dela, e de vez em quando ela demora para postar as listas, e aí como eu não fiz nenhum script ainda que faz isso automaticamente, eu fico na dependência da pessoa postar para poder gravar os vídeos. É por isso que eles estão muito atrasados. Não é culpa somente minha, tá bom? Mas não vou reclamar da pessoa porque ela faz isso de graça. De vez em quando eu deixo ali umas moedinhas, umas gig coins para ele, para a pessoa ficar feliz. E quando tem a lista disponível, eu venho aqui e gravo o vídeo para vocês. Então hoje a gente vai falar dos 10 mais jogados de julho de 2024, tá bom, gente? Poucas surpresas na lista, infelizmente. Vocês vão ver que essa é uma lista que ao longo dos meses fica bem claro que ela tem pouca mobilidade, entram de vez em quando alguns jogos interessantes, saem de vez em quando alguns jogos interessantes, mas no geral a mobilidade ela é um pouquinho baixa, e vocês vão ver, né, que ela se manteve mais ou menos estável aqui esse mês, com algumas coisas legais pra gente conversar. Em primeiro lugar vamos ficar de olho no jogo chamado Arx, gente, que é o mesmo jogo aí dos autores da editora do Root, porque ele não tá aqui no top 10, mas ele já entrou no top 20, e ele subiu 42 posições da última lista que foi feita. Então eu acho que esse é um jogo que logo vai bater a porta aqui do top 10, gente. Vamos ver se ele vai chegar ou não. Em décimo lugar, então, do jogo, da lista, a gente tem o Scout, que se manteve na décima posição. Ele já estava em décimo, né, em junho. Foi jogado por 2.597 pessoas. E o Scout é um jogo simples de carta da Wink Games, essa editora japonesa que faz jogos em caixinhas muito pequenininhas. E no Scout você está ali tentando fazer combinações de carta melhor do que o seu adversário jogou na mesa. Então sempre tem uma combinação que é a combinação que está ganhando na mesa. E você sempre tem que tentar derrotar aquela combinação, meio que fazendo esquemas ali de poker, sabe? Só que no Scout você não pode mover as cartas da sua mão, essa é uma parte importante, e cada jogador pode usar uma mecânica de roubar uma carta que tá da combinação que está ali na mesa, deixando ela mais fraca e de quebra pegando uma carta nova para sua mão. Então ele tem bastante interação, um jogo muito gostosinho de jogar, muito divertido, que sempre deixa as pessoas bem animadas ali, porque fica aquela disputa, né, aquela correria de você tentar jogar uma combinação que seu adversário não tenha, ou guardar cartas para fazer essa combinação depois. Então é um jogo super legal, o Scout. Em décimo lugar, gente, está o jogo que eu estou falando. É um meteoro cadente que vai despencar e nunca mais vai aparecer de novo, que é o Harmonies. Caiu 3 posições do mês passado. Foi jogado por 2.801 pessoas. Esse jogo que virou uma febre repentina, uma febre momentânea, será? É um jogo muito parecido com alguns outros jogos que a gente conhece aí, principalmente um Cascadia, tem um pouquinho da mecânica ali de compra do mercado do azul, mas basicamente ele é um jogo por si só, onde você está comprando tiles de cores diferentes no mercado, que representam terrenos diferentes de um ecossistema, e você posiciona esses tiles no seu ecossistema para poder atrair animais. Os animais gostam de padrões específicos, e aí você tenta construir esses padrões para que os animais possam vir. Ele é um jogo que tem um aspecto tridimensional, porque você pode empilhar tokens, né? Você pode empilhar eles para eles ficarem mais altos, e algumas cartas pedem que você faça o empilhamento, então você sempre tem que tentar combinar ali, mesclar, fazer sinergia entre as cartas de animais, para que uma combinação se aproveite da outra e vice-versa. É um jogo que tem essa pegada aí, é um jogo que é jogado super rápido, então a galera que gosta disso como um dos fatores, e tá aqui em 9º lugar na lista. Eu acho que tá caindo, vamos ver se ele vai cair fora da lista no mês que vem. Em 8º lugar, subindo uma posição, voando, decolando alto, está o Sky Team, gente, jogado por 2.809 pessoas. O Sky Team que está super fortalecido pelo fato dele ter ali vencido o Espelho des Jahres desse ano, ele está super forte, chamando bastante atenção. E o Sky Team ele é um jogo cooperativo, onde os dois jogadores estão jogando como piloto e copiloto de um avião, e aí eles têm que tentar fazer o avião pousar em segurança, fazendo todas as combinações, ali, todas as ações que têm que ser feitas.
Essas ações são feitas com dados, cada um, o piloto e o copiloto vão alocar os dados sem poder conversar entre si, e depois eles vão ver se eles conseguiram fazer todo o gerenciamento da cabine de maneira adequada nessa situação de não poder conversar entre si. Um jogo que, assim, faz muito sucesso. Eu não jogo muito jogo cooperativo, então não sou o mais fã do mundo, mas quem joga tem amado muito o Skyteam. Em sétimo lugar, mantendo a sua posição de sétimo lugar, está o Heat, Pedal to the Metal. Esse jogo de corrida que veio para ser o jogo supra-sumo do jogo de corrida do mundo, porque agora todo mundo só quer falar de Heat. Ele é um jogo onde você está ali simulando uma corrida e os jogadores eles vão simular a corrida fazendo o quê? Fazendo um deck building. Eles vão montando... eles vão comprando cartas, né, e com essas cartas na mão vai jogando para poder determinar a marcha e a velocidade do carro. Não é 100% deck building porque você não fica adicionando cartas ali no seu baralho, mas a não ser cartas que não tem tanto valor para você como as cartas de calor, mas você não consegue moldar um baralho muito diferenciado. Mas ele tem a mecânica de você comprar 5 a toda rodada e tal, então por isso que ele é tipo um deck building de corrida. E no Hit você tem que sempre prestar atenção, né, nas marchas que você está usando para o seu carro e na velocidade que ele vai passar ali nas curvas, porque as curvas elas têm limite de velocidade, senão seu carro capota, gira e sai fora da pista. Então ali no Hit você sempre tem que estar pensando assim, como é que eu faço para poder fazer as curvas o mais rápido possível, às vezes ganhando um pouco de calor, mas depois tendo uma mão e cartas boas para poder acelerar na reta. Essa é mais ou menos a ideia ali do Hit, que é muito legal de jogar, eu gosto bastante de jogar ele também. Em sexto lugar está um pequeno joguinho de cartas também chamado Sea Salt and Paper, que é um jogo do Bruno Cathala, esse designer famosíssimo francês. E o Sea Salt and Paper é um jogo bem simples, onde você está tentando fazer combinações de duas cartas para você poder ativar o poder delas, e aí você vai pontuando as cartas que você vai jogando e vai ativando. E algumas cartas que ficam reservadas na sua mão. Quando você atinge 7 pontos, você tem o direito ali de encerrar a rodada, fazer os seus pontos e seguir em frente. Ou você pode desafiar os seus coleguinhas falando que é a última chance deles, e aí eles podem ganhar ou não de você quando eles tiverem essa rodada a mais. Aí se eles ganharem, você acaba não fazendo muito ponto, mas se eles não ganharem e você ganhar, você faz muito ponto pelo desafio bem sucedido. Então é um jogo que tem essa questão ali da interação, né, da disputa entre os jogadores, mas é um jogo super levinho de jogar, super facinho de entender, então é um jogo que casa muito bem esses dois mundos e funciona muito bem, o Sea Salt and Paper. Em quinto lugar está um tradicionalíssimo... esqueci de falar que o Sea Salt and Paper, gente, subiu 2 posições. Foi jogado por 3.005 pessoas. Já o quinto lugar é o Cascadia, que caiu uma posição. Então um pouquinho de mobilidade aqui dentro do top 10, mas não muita. E o Cascadia foi jogado por 3.159 pessoas. O Cascadia, ele é um jogo, gente, onde você tem ali um ambiente agradável, um ecossistema que cresce à medida que você vai jogando o jogo, porque você vai posicionando novos tiles de ecossistema nele, e cada tile que você posiciona aceita só alguns tipos de animais, que são tokens de animais coloridos, que você pode posicionar nesses terrenos. Só que os animais pontuam de maneiras específicas, tem cartas que definem como os animais pontuam. Então você quer posicionar os animais ali no seu ecossistema de um jeito que respeita a regra de pontuação dele, para que você otimize a sua pontuação. Um jogo super tranquilo também de jogar, super relax, mas que dá para você fazer umas estratégias legais e tal, reagir às coisas que acontecem. Então um jogo que, por ter essa simplicidade, mas com uma jogabilidade legal, faz muito, muito sucesso e é jogado por muitas pessoas. Em quarto lugar está o Wingspan, gente. Um outro jogo aí que é um clássico dos jogos que você pode apresentar para novas pessoas e elas acabam amando o hobby. O Wingspan, ele é um jogo de pássaros, onde você está meio que fazendo uma observação de pássaros, acho que é isso. Só que você faz isso posicionando cartas de pássaros nos habitats dele. Você tem 3 habitats diferentes, você vai posicionando as cartas nesses habitats específicos. Só que à medida que você vai fazendo isso, você vai tendo a possibilidade de ativar habilidades dos pássaros, e aí com essas habilidades você fazer mais coisas que você pode, potencializar ali as suas ações. Um clássico, um jogo que todo mundo que eu conheço que jogou ama jogar, inclusive eu. Então faz muito sentido ele estar aqui em quarto lugar, o Wingspan. Em terceiro lugar, subindo 2 posições e jogado por 3.316 pessoas, está o nosso queridíssimo Terraforming Mars. Esse jogo que é um dos meus queridinhos xodós, gente, onde você está ali terraplanando o planeta vermelho. E você faz isso usando ali um conjunto de cartas, onde essas cartas elas vão ter
elas vão ter ações específicas que te beneficiam, ou às vezes uma habilidade recorrente, ou às vezes alguma coisa que você pode usar no futuro e que vai te beneficiar para que você consiga ser a melhor corporação que terraformou Marte. Basicamente essa é a ideia aí do jogo. Os jogadores eles estão competindo ao mesmo tempo que eles estão cooperando, então tem um aspecto muito interessante ali do jogo. Não tão grande essa cooperação, né? Um pouquinho ali na construção do mapa e tal, mas no geral é um jogo bem competitivo e é um jogo que eu gosto bastante de jogar, está ali no meu top 1, top 2, assim, nos últimos anos, é o Terraforming Mars. Em segundo lugar está o Azul, gente, que manteve a posição, jogado por 3.654 pessoas, e o Azul é um jogo que foi catapultado para a posição de um dos clássicos dos jogos de tabuleiro moderno. O Azul é um jogo que vende muito bem, é um jogo que tem muita aceitação, que as pessoas gostam muito de jogar, e até hoje ele se mantém firme e forte. Tem versões pequenas que foram lançadas para poder ser mais fácil, mais prático de você jogar. Então é um jogo que segue muito forte, vai seguir muito forte. E no Azul você está construindo ali uma parede usando azulejos que você vai comprar de um mercado central e vai posicionar em várias linhas numeradas de 1 a 5. E essas linhas que você vai preenchendo vai habilitando você de colocar os azulejos ali na sua parede. E aí você vai pontuar de acordo com esse posicionamento que você faz. Um jogo também bem simples de explicar, qualquer pessoa que pega para tentar jogar acaba entendendo ele jogando. É um jogo que funciona bastante para quem é cracudo de jogo, gosta de estratégia, gosta de tentar fazer uma pontuação muito alta, ou para quem está ali também só jogando um joguinho mais leve, um joguinho mais gostoso. Então o Azul tem uma ótima aceitação aí das pessoas do hobby. Em primeiríssimo lugar, mantendo seu primeiríssimo lugar, inabalável, intocável, irretirável, é o Ark Nova, gente. Jogado por 4.047 pessoas. O Ark Nova ele tem sido aqui o primeiro lugar desde que eu comecei essa lista, e eu não vejo um horizonte próximo ele sendo destronado, viu, gente? Porque eu não vi nenhum jogo que tivesse essa capacidade, essa força ainda. No Ark Nova, ele é um pouquinho semelhante ao Terraforming Mars, na minha leitura, assim, que é uma questão que você está montando ali uma maquininha de cartas para você poder fazer algumas ações. No caso do Ark Nova, você está construindo um zoológico, então você coloca cercados, coloca animais, tem toda essa questão ali da construção do zoológico, além de fazer parcerias com universidades, além de conseguir patrocinadores. Então ele tem um jogo bem amplo, bem vasto, mas ele se resume a 5 ações. Você sempre escolhe qual das ações você quer fazer das 5 que estão disponíveis, e a que você escolheu vai para o fim da fila, então ela tem um pouquinho menos de força na próxima vez que ela for jogada. Isso também é para uma das almas ali do Ark Nova, foi ter feito essa sacada ali das ações. Eu acho que deixou o jogo bem interessante no sentido de você planejar mesmo quais ações você vai fazer. E é um jogo que, assim, queridíssimo de muita gente, um queridinho meu também. Eu adoro o Ark Nova, então fico bem feliz de ver muitos jogos que eu gosto incorporados aqui nessa lista dos 10 mais jogados. Então é isso, gente. Me conta aí quais jogos têm sido os mais jogados por vocês. Logo mesmo eu já venho com o vídeo de agosto desse ano, tá bom, gente? Para poder tentar, assim, se aproximar mais da data que a gente está vivendo, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.